No primeiro episódio dessa série histórica de podcasts sobre as últimas 5 eleições em Pindamonhangaba. E aí, o objetivo, então, desse podcast é a gente fazer uma releitura das eleições do século atual que a gente está vivendo, né? De 2000 para cá, foram 5 eleições municipais e a gente vai passar um pouquinho por essas eleições olhando para Pinda. O que aconteceu em Pinda, muitos dos personagens que participaram dessas 5 eleições ainda estão na vida política de Pindamonhangaba, começando lá pelo ano de 2000. Mas o fato é que em 2000, então, o Vitor realmente perde votos, né? Ele cai de 29 mil para 25 mil votos. E o João já larga, né, na sua primeira candidatura a prefeito, fazendo 21 mil votos, né? Cravando 21 mil votos, tirando tanto votos do Vitor quanto votos do Bettoni. Tira inclusive mais votos do Bettoni, faz 21 mil votos, fica em segundo lugar, muito próximo do Vitor, mas o Vitor acaba reeleito. E o Bettoni cai para 14 mil votos, perde aquela eleição. Na eleição de 2000 nós tivemos ainda o Nelson dos Santos, pelo PRP candidato, mas com uma candidatura pouco expressiva, fazendo 400 votos somente. A eleição de 2000, a primeira eleição do nosso século atual. E depois disso nós vamos ter mais 4 eleições ainda. Vamos para a próxima, que é 2004. Bom, e aí vem a eleição de 2004, né? O João Ribeiro vai repetir a candidatura, vem novamente como candidato. O Vitor não pode mais ser candidato, já tinha sido prefeito por 2 mandatos consecutivos. E ele lança então como sua sucessora a Sandra Tutirache, secretária de Saúde. Foi uma eleição muito tranquila para o João Ribeiro, por alguns motivos. É também a primeira candidatura do Torino, tá? Pelo PFL na época. Foi uma candidatura fácil para o João Ribeiro, porque por 2 motivos, né? Primeiro, que a Sandra vai enfrentar uma série de problemas relacionados à justiça, a problemas judiciais, uma série de problemas judiciais durante o processo eleitoral, uma série de denúncias, né, por uso da máquina pública para campanha, etc, etc. Tanto que os votos dela nem são computados na urna, né? Ela teve mais ou menos 13 mil votos, eles nem aparecem computados. Se você entrar hoje no resultado do TSE, os resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, em 2004 não aparece computado os votos da Sandra. E foi uma eleição realmente muito confusa para ela. Também informações de bastidores, né? Ninguém nunca vai confirmar isso, mas dizem que o Vitor não se entregou de fato para essa campanha. O que só reforça a tal teoria de que tinha sido um grande acordo para facilitar a vitória do João em 2004, mas como eu disse, isso tudo são histórias que os bastidores da política nos mostram, mas que nunca se comprova. A verdade é que o João vence pela primeira vez, um candidato a prefeito extrapola a casa dos 30 mil votos, o João vai fazer 36 mil votos nessa eleição. O segundo colocado acaba sendo o Torino, que faz 14 mil votos, inclusive superando a Sandra, né, apesar de que os votos da Sandra não são computados oficialmente. E na sequência a gente tem o Balbo, do PT, candidato pelo PT, fazendo 4 mil votos, 4 e pouquinho, né, tô arredondando, e o André Raposo, né, que foi vereador também em Pinda, presidente da Câmara, inclusive, pelo PL, faz 3,8 mil votos, né, 3.800 votos. A gente tem então um salto aí de votos válidos, de 61 mil para 71 mil votos válidos da eleição de 2000 para 2004. Em resumo, uma vitória muito fácil do João Ribeiro pelo PPS, primeira gestão dele. Ele tem como candidato a vice o João Bosco Nogueira, que também já era um candidato, era um nome conhecido da cidade, já tinha sido prefeito, tem como marca como prefeito o fato de ter trazido as grandes indústrias para a cidade, então isso também dá um peso na candidatura do João. E o João então vence pela primeira vez, né, repetindo o feito que o próprio pai já fez na história de Pinda, né? O pai do João foi prefeito em Pindamonhangaba já na história da cidade, né? Então o João repete aí os resultados do pai, né? E aí o João vai fazer o primeiro mandato dele. Foi um primeiro mandato muito positivo, principalmente por 2 aspectos, né?
Primeiro, pelo aspecto econômico, né? O Brasil vivia um bom momento econômico, né? A gente está no primeiro mandato do Lula, os números econômicos, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, são muito bons, né? O mundo vive uma explosão de exportações de commodities, nisso o Brasil vai nadar de braçadas, e também por parte do governo federal, na gestão do Lula, você tem um maior repasse de verbas, ou seja, uma descentralização das verbas da União para estados e municípios. Pinda se aproveita disso, né? Claro que no sentido positivo da palavra, nem tirando os méritos também, óbvio, da gestão. E o salto econômico de Pinda é impressionante, principalmente nesses 4 anos do João Ribeiro. E esse é um aspecto, né? Então a cidade vai aumentar o orçamento, vai aumentar serviço público, você tem descentralização da saúde, uma série de medidas tomadas. E também no âmbito da zeladoria da cidade, que havia sido um problema muito grave para o Vitor Ardito Leraro na gestão anterior dele, no sentido do abandono da cidade. Isso ficou muito marcado, né? Inclusive até hoje o Vitor leva essa pecha, né? De abandonar a cidade, né? Então as praças abandonadas, as ruas esburacadas, etc, etc. E o João vai repaginar a cidade com projetos para florir as praças, né? O Pinda Florida, com recapeamento de rua, construção de rotatórias, mudanças no trânsito. Então o João vem com uma série de transformações do espaço público que saltam aos olhos, né? O que o projeta para uma segunda candidatura, né? Para reeleição, no caso. Só que também, junto desse processo todo, ele tem também os desgastes políticos, né? Ele já tem uma Câmara muito pesada contra ele, né? Você tem, nesse primeiro mandato dele, algumas seis, uma das mais conhecidas é a seis dos eucaliptos, lá do Trabiju. Então isso tudo gera, obviamente, um desgaste político, e é com esse desgaste político que ele vai chegar em 2008. As primeiras pesquisas, inclusive das eleições de 2008, apontavam para uma vitória do Vitor, né? O Vitor era o candidato, o Vitor viria novamente para a disputa, e as primeiras pesquisas, meses antes da eleição, apontavam uma possibilidade dos retornos do Vitor à prefeitura de Pindamonhangaba, né? Então a gente chega aí às eleições de 2008. Nas eleições de 2008, existia uma possibilidade do Torino vir novamente candidato, mas há um grande acordo, né, conduzido aí pelo grupo político do João, né? Então o Torino retira a candidatura, o João também se aproxima e fecha com importantes partidos da época ali, democratas, o PT vivia um bom momento naquele instante. O Lula já tinha sido reeleito em 2006, já tinha passado pela fase mais difícil do PT, que havia sido, até aquele momento, né, obviamente, que havia sido mensalão, né? Mas os números econômicos eram extraordinários naquele instante. O Lula batia recordes mês a mês de aprovação. Então o João Ribeiro vai fechar com o PT, né? Na condição de vice existia uma disputa entre o DEM e o PT para evitar um racha político logo de cara. Eles fazem a opção pela chapa puro sangue, né? Que, como a gente conhece. Então o candidato a prefeito e a vice do mesmo partido, o João sai candidato a prefeito e a Miriam a vice, os dois pelo PPS, e os outros dois partidos vão ganhar espaços, né, estruturas na máquina pública no caso de eleição, né? Então o PT, depois que o João acaba reeleito, o PT fica com a subprefeitura, né? Fica com grande parte na subprefeitura de Moreira, enfim, que o Cazé virou subprefeito lá. E aí, quando começa o processo eleitoral, o Vitor começa a sofrer alguns problemas, né, na disputa. O primeiro ponto que dá para atribuir para essa virada do João Ribeiro que aí é importante a gente reconhecer, a própria campanha de comunicação do João Ribeiro, que foi muito forte e muito assertiva em 2008. Uma campanha conduzida pelo Mauro Garax, inclusive. Foi uma campanha que gerou muita empatia com as pessoas. Era uma campanha simples, assim, em detalhes, mas eram detalhes que faziam todas as diferenças, faziam toda a diferença. Então você tinha crianças fazendo, né, com a mão o desenho de um coração, e aí no meio aparecia o 23 do João Ribeiro. Então teve uma participação muito forte das crianças na campanha. Você teve, eu me lembro muito bem, você tinha uma faixinha que ela tinha duas coisas. Era uma faixinha de tecido simples, eu não me lembro qual tecido, cetim, talvez alguma coisa assim. Eram
eram duas partes a faixa, ela era amarela e vermelha, uma tonalidade vermelha alaranjada, que mais ou menos nas cores do PPS, e que as pessoas penduravam nas portas das suas casas. Então aquilo era uma identificação que ali tinham eleitores do João Ribeiro, me lembro até de uma locadora que tinha um varal daquelas fitinhas, né? Então mas eram medidas simples assim, mas que geravam impacto. E no fim da eleição também, na reta final, a gente teve grandes carreatas, né? Do João que deram uma outra cara. No meio disso você tem ainda o apoio explícito do PT à candidatura do João, inclusive com uma fala muito forte do Lula. Né? O Lula vem para um comício em São José dos Campos. Eu estive nesse comício, estava no portal Agora Vale na época, a gente foi cobrir esse comício do Lula, na candidatura do Carlinhos de Almeida em São José, e a gente foi lá cobrir. E o João foi para lá para encontrar com o Lula, articulado pela Sil Cogempa, né, na época presidente do PT, e ele consegue se encontrar com o Lula, e o Lula grava uma fala de apoio ao João Ribeiro, né? E esse áudio, obviamente esse vídeo vão ganhar as ruas a reta final da campanha. Então o Lula, com a popularidade dele muito forte na época, ajuda também. E teve um fator que foi a pá de cal daquela campanha, né? Que é quando o Vito faz uma fala infeliz durante um comício, que ele vai fazer uma crítica à escolha da Miriam Alckmin como vice do João, só que ele solta, eu não me lembro a frase em palavras certas, assim, mas era alguma coisa que ele dizia assim, e ele escolheu uma mulher como vice, no sentido pejorativo, e aí esse recorte, uma mulher como vice, também foi para os comícios do João, foi para carro de som, foi para os programas de rádio, né? Então foi a pá de cal final daquela campanha. Então o João vem, empata, durante o processo empata, vira e vence a eleição. E pela primeira vez um candidato extrapola a casa dos 40 mil votos. O João vence a eleição com 45 mil votos e o Vito faz 31 mil votos, que está aí dentro da margem do que o Vito normalmente consegue. E a gente tem 77 mil votos válidos naquela eleição, só os dois de candidato, uma eleição realmente polarizada. Diga-se de passagem, o Vito já perdeu 2 eleições em Pina, ganhou 4, perdeu 2. Perdeu para o Israel recentemente em 2016 e perdeu para o João em 2008. Reza a lenda que se tem uma que ele não engole, uma derrota que ele não engole, é essa de 2008. Ele não se conforma de ter perdido para o João Ribeiro naquela ocasião. E aí o João parte para o segundo mandato, que é um mandato muito complicado, né, um mandato muito cheio de problemas, em especial por conta da questão da Verdurama, que foi um peso terrível que o João carregou, não só durante a gestão, da segunda gestão, mas para além, né? Não só em processos, mas toda uma questão mesmo de ter a vida pessoal exposta, né? O João realmente arrastou muito, muito forte essa questão da Verdurama. Politicamente foi uma tonelada, né, em cima das pretensões de fazer um sucessor, mas o João tinha um compromisso de apoiar o Torino na eleição seguinte, né? O Torino tinha retirado a candidatura em 2008 para polarizar a eleição entre Vito e João, e o que na avaliação deles beneficiaria o João, né? Uma eleição com pulverização de votos poderia beneficiar o Vito. Então o João tem esse compromisso de apoiar o Torino em 2012. E assim vamos chegar ao contexto da eleição de 2012, então, que a gente conta no terceiro e último episódio, no qual a gente vai contar sobre as eleições de 2012 e de 2016. Até lá!